Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Você vai ouvir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church Palmas. Essa mensagem vai abençoar o seu coração. Por isso queremos pedir que você compartilhe o link dessa palavra com seus amigos. Abra o seu coração. Oi, que bom, gente, falar sobre isso aqui na minha casa. Já falei em uma outra igreja, em algumas empresas. E eu quero começar pedindo perdão para vocês. Porque esse slide aqui, ele não está com o título apropriado. Seria como ser ainda mais admirável, porque eu sei que vocês já são comunicadores admiráveis. Talvez eu vou até chover um pouco no molhado aqui com vocês, mas a gente sempre pode crescer, pode se desenvolver um pouco mais nessa área. Então, como já era um slide pronto, essa capa, eu sei que vocês já são. E talvez a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como ser ainda mais, tá? E eu vou começar trazendo uma curiosidade. Não sei se vocês já ouviram falar da regra do 738-55. Alguém já tinha ouvido falar sobre esse assunto? É uma teoria... Ah, não passou, gente, espera aí. É a teoria de Albert Mehrabian. O que essa teoria fala? Numa primeira impressão, ou numa mensagem mais emocional, em um tom mais emocional, 7% do pacote da sua comunicação são as palavras que você diz. 7%. 33% é a entonação, a velocidade, o timbre da sua voz. E 55% é a sua expressão corporal. Quando a gente entende um pouco sobre isso, você começa a reajustar o seu comportamento de um modo geral. Não só o que você fala, mas é como você fala. Eu digo muito isso, que comunicação não é o que você diz, é como você diz. Muitas vezes você está coberto de razão, mas o jeito que você fala te tira aí dessa posição e aí acaba gerando um mal-estar, né, nos seus relacionamentos. E eu falo que comunicação, ela é a arte, uma arte de você transmitir uma mensagem. Quando você entende sobre aquele pacote, você acaba sendo muito mais intencional em como você vai transmitir o que você tem para dizer. E por que isso é importante? Por que é tão importante, especialmente para nós? Por que nós precisamos melhorar cada dia mais a nossa comunicação? Lá em 2 Coríntios 3:3, fala o seguinte, que nós demonstramos que somos uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Então, nós somos uma carta. E uma carta, ela serve para quê, gente? Ela é um meio de comunicação, não é? Para transmitir o quê? Uma mensagem. Então, absolutamente tudo em nós está em todo o tempo transmitindo o quê? Uma mensagem. E isso para nós tem uma importância ainda maior, porque está dentro de um propósito que é geral, um propósito que todos nós temos, né? Nós precisamos conhecer a Cristo e o quê? Torná-lo conhecido. Eu sei que o Senhor projetou vocês para um propósito específico, Ele tem algo que Ele quer usar para que você faça, mas torná-lo conhecido é para todos, é geral. E com o nosso estilo de vida e com a forma como nós nos portamos e nos comunicamos, nós estamos levando ou não, atraindo ou não as pessoas para Jesus, para essa mensagem que nós queremos que eles recebam do Evangelho, não é mesmo? Então fala assim, eu sou uma carta. E acreditem, vocês estão sendo lidos o tempo inteiro. Alguém já teve aquela sensação assim, nossa, caramba, as pessoas me observam muito mais do que eu imagino? Alguém já teve essa sensação? Alguém fez um comentário com vocês de algo que você falou, algo que você fez? Você, nossa, nem sabia que eles estavam percebendo isso em mim. Não é mesmo? Então a gente tem que tomar muito cuidado e ser intencionais. Então, na prática, como que a gente pode melhorar a nossa comunicação? Eu selecionei aqui 3 pontos bem objetivos, bem práticos, que a gente pode começar a fazer a partir de já, tá bom? Com certeza vão melhorar ainda mais para que você
as pessoas olhem para você e queiram estar perto, queiram se conectar, queiram beber da água que você bebe, viver a vida que você vive, estar no ambiente que você está, estar lá na célula que você lidera, que você é anfitrião, que você é membro. Vamos lá. O primeiro ponto, gente. Esteja verdadeiramente interessado nas pessoas. Por quê? Quando você tem essa postura de ter esse real interesse, você vai ouvir muito mais o que elas estão falando. E o pilar de uma boa comunicação não é você falar super bem. Eu falo que o primeiro ponto para você ser um bom comunicador é você ser o quê? Um melhor ouvinte. Parece até um pouco, né, estranho, mas é isso mesmo. O Eduardo sempre me corrige. Ele fica assim, amor, você precisa ouvir mais, você precisa ouvir mais. Porque às vezes eu fico querendo falar. E a gente tem que se policiar demais nisso. Especialmente na nossa célula. Especialmente nos nossos relacionamentos. Porque a gente tem tanta bagagem, né? Tanta experiência. Tanta coisa interessante que a gente quer falar e quer transmitir. E isso é ótimo, maravilha. Mas as pessoas estão doidas para falar. Será que nós temos sido esses ouvintes? Porque daqui a pouco eu vou falar para vocês conseguirem serem mais assertivos no que vocês falam, vocês vão precisar ter esse pré. Vocês vão precisar ouvir mais o que as pessoas estão falando. E quando você se importa realmente com quem está perto de você, você vai olhar nos olhos enquanto ela fala. Vai ouvir, ter essa escutativa de realmente querer saber o que ela está querendo passar e olhar nos olhos dela. Você vai se preocupar em gravar o nome dela, que é algo tão importante. Quando você chama alguém pelo nome, um visitante, eu tenho essa dificuldade. Eu pego meu celular, e a pessoa fala o nome dela, eu já anoto lá no meu celular. Porque enquanto a gente está compartilhando ou falando alguma coisa, se eu falo o nome dela, ela já se sente assim super importante. Ela, poxa, como ela está feliz de eu estar aqui, ela gravou até meu nome. Então, quando a gente tem essa postura de se importar com as pessoas, com certeza a gente vai se comunicar de uma forma muito mais admirável. No segundo ponto, é a gente transmitir intencionalmente 3 mensagens, que eu vou ensinar agora para vocês. De uma forma, você ter esse tato. Porque são mensagens que a gente transmite o tempo inteiro, tá bom? E são 3 mensagens. Eu falo que elas estão no DNA de um bom comunicador. Aí eu quero perguntar, vocês sabem quais são essas mensagens? Pode olhar lá e responder para mim. Vocês sabem quais são essas mensagens? Pode falar um pouquinho com mais fé. Sei, muito bem, vocês sabem. Para vocês gravarem, tá? Então, vocês sabem com C. Sei. A primeira mensagem, queridos, é a crítica. Ah, quantos irmãos não estão aqui agora nesse Tadel ou na nossa igreja, porque se ressentiram da forma como alguém foi transmitir essa mensagem. Eu acredito que muitos conhecem ou já leram aquele livro, né? A Isca de Satanás. E a grande isca de Satanás é o ressentimento. E a crítica, dependendo da forma como ela é feita, ela é ideal para gerar ressentimento, para gerar divisão, separação. Então, a gente tem que aprender como fazer, como transmitir essa mensagem da crítica. Porque vai precisar, em algum momento alguém vai errar, não vai fazer aquilo que precisava ter sido feito, ou não vai ter um comportamento legal com você, e você vai precisar conversar com essa pessoa. Mas existe a forma. Eu falo que a crítica ela tem um poder extraordinário de ferir o senso de valor que toda pessoa tem. Eu tenho, você tem. Então, se você quiser atingir em cheio esse valor, faça uma crítica. Com certeza essa pessoa vai se sentir super diminuída, sem importância. Tá bom, Renata, e como que eu posso fazer? Eu coloquei aí um versículo. Se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Então, como é que eu faço? Como que eu posso fazer se eu preciso corrigir alguém, se eu chegar nessa situação de ter que chamar a atenção? Eu falo que quando alguém erra com você, você tem uma super oportunidade de servir essa pessoa com um ensino.
Então, até acabei de fazer isso, tive uma situação ali agora há pouco. Eu pude praticar, e eu tento praticar muito. Se eu vou dar um feedback para alguém, e eu quero ajudar aquela pessoa. Às vezes a gente fala assim, nossa, Renata, mas não é que eu fiz uma crítica, era uma crítica construtiva. Era para ajudar aquela pessoa a melhorar. Só que o jeito que você fala não vai resolver muita coisa. Quer ver? Deixa eu falar aqui um exemplo. A Vanessa. Vanessa, se o Wellington falar assim, nossa, amor, você tá linda, mas esse cabelo não ficou legal hoje desse jeito. Você vai pensar assim, não, eu tô linda, né? Só meu cabelo, não. Você vai focar no quê? No cabelo. Deus me livre, eu não vou nem sair de casa. Às vezes a gente aprende, né? Não, faz primeiro um elogio, aí depois você vai e fala o que a pessoa, né, errou ali, ou o que ela pode melhorar. Mas a pessoa não vai focar. Quando você usa o mais, se você usa o mais quando você vai fazer uma crítica, a pessoa só vai focar no que não está bom. Qual que é a sugestão? Até a gente já ouviu, né, essa dica naquele livro, quando a gente estudou aqui com o pastor Jackson, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Desde então, eu peguei isso assim para mim e tento aplicar nos meus relacionamentos, e na forma de dar esse feedback. Então, quando alguém falhar, quando você perceber que alguém precisa ser chamado a atenção em alguma área, como que você vai fazer? Ali no seu contexto da célula, do discipulado, você vai chamar essa pessoa. Você vai focar na solução. Você quer que ela melhore no quê? O que é a sua sugestão para ela melhorar? Ah, amor, é fazer um novo penteado. Né? Uma ideia aqui. Então tá, amor, você tá linda. E se você prendesse o cabelo, ia ficar melhor ainda. Então você troca o mais pelo e se e aponta a direção. A pessoa vai sair focada no que ela vai fazer que vai ser melhor. Então a gente tem essa oportunidade de servir com esse ensino, dando essa direção. Quando você precisar chamar a atenção de alguém, faz assim, pensa assim, elogia, fala, levanta a bola de algo sincero, que ela faz de bom. E se você fizer assim, vai ficar melhor ainda. A pessoa vai sair animada, querendo imediatamente fazer aquele sim que você disse, com muito amor e muito carinho. Vocês acham que assim melhora o feedback? A hora de fazer chamar a atenção da pessoa? Não melhora? E não é tão simples, gente. Vamos combinar? Você só precisa ser um pouquinho mais intencional, ter essa sensibilidade de perceber a forma que você vai transmitir essa mensagem. A segunda, que nós realmente precisamos incluir diariamente na nossa vida, é a cultura do elogio. Se a crítica ela destrói esse senso de importância, o elogio ele é um alimento para a alma, né? Ele vai alimentar uma fome que todo mundo tem, que é o desejo de se sentir reconhecido. Todo mundo, alguns mais, outros menos. Quem aí é palavra de afirmação vai ter isso muito forte na sua linguagem de amor. Mas todo mundo gosta de ser reconhecido naquilo que ele faz bem. Não é bajulação, não é você ficar fingindo algo. É você ser muito sincero quando você percebe que aquela pessoa está desempenhando um bom papel. E você falar, porque às vezes você olha, você percebe, mas você não teve essa cultura na sua casa. Meus pais são maravilhosos, mas eu não cresci sendo a princesa da Disney, que tudo que eu fazia era lindo e perfeito e maravilhoso, e o tempo inteiro me elogiavam. Não. Assim como eu acho que a maioria não experimentou isso. Mas é algo que a gente tem que fazer intencionalmente. Eu falo que o comunicador admirável é aquele que é intencional naquilo que ele vai falar. Ele não fica no automático. Aí é o nosso problema. A gente vai vivendo no automático, nas nossas relações e na forma que a gente se comunica, naquilo que a gente fala. Está no automático. E a gente precisa o quê? Parar e perceber que as pessoas que estão ao nosso redor estão sentindo essa fome. Tem gente que com um elogio é capaz de correr 10 quilômetros. Tanto que ela se sente assim, encorajada, animada. Não é? Quem aqui gosta de um elogio? Nós vamos ter essa oportunidade agora, então. Bob, você consegue pôr uma musiquinha animada para mim? A gente vai ter 1 minuto. Eu queria que você estivesse do lado de alguém. E por 1 minuto, eu queria que você fizesse elogios sinceros para essa pessoa.
Coisas assim que você percebe que ela realmente tem feito de bom ali na convivência de vocês. Vamos lá, vamos começar. Eu não queria que ninguém ficasse sozinho. Se aproxima de alguém que você conhece. Deu certo aí, irmãos? Conseguiram? Alguém quer falar como se sentiu? Tem algum corajoso ou corajosa? Ai, gente, não precisa nem falar. Só de olhar para vocês, a linguagem corporal de vocês já me comunica muito. Todo mundo sorrindo, todo mundo feliz. Ah, o pessoal fala, Renata, essa dinâmica podia durar uns 5 minutos, pelo menos. Porque é muito gostoso, não é? A gente receber um elogio. Tem gente que, nesse momento da dinâmica, fala assim, meu Deus, eu nunca... Em empresas, né? Às vezes a pessoa, nossa, eu nunca imaginei que as pessoas viam isso em mim. E ele se sente tão encorajado, tão animado, para continuar acertando. Infelizmente, a gente tem essa tendência de evidenciar muito o que não está dando certo. Poxa, aquela questão da crítica, né? E a depender do temperamento, isso muda também, do perfil comportamental. Os planejadores e analistas são pessoas que conseguem perceber o que está acontecendo de errado e eles acabam falando mais, né? Então, a gente tem que tomar muito esse cuidado para a gente tentar evidenciar o que as pessoas estão fazendo de bom, gente. Levantar a bola, que nós sejamos esses que vão levantar a bola. Eu fiz um compromisso comigo, há muitos anos, que todos os dias eu elogio alguém. É algo intencional, é como se fosse um desafio. Não tem aqueles desafios, eu vou ler 3 capítulos da Bíblia, 4, eu vou fazer isso, eu vou fazer exercício. Eu queria te desafiar, incluir aí nos seus desafios diários, de elogiar sinceramente as pessoas no seu dia a dia. Olha, pode ter certeza que essa é uma marca de um comunicador admirável. Uma pessoa que reconhece sempre as qualidades daqueles que estão próximos. A terceira mensagem, olha esse versículo. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Gente, esse provérbio não é lindo? Já pensou que com as suas palavras você pode levar cura para a alma das pessoas? Essas palavras agradáveis aí, elogios, sem dúvida, são palavras muito agradáveis. A terceira mensagem lá da nossa sigla, do SEI, é a mensagem que desperta interesse. Quero saber aqui quem gosta de pescar. Quem gosta de pescar? Como é que é o nome do irmão? Luiz? Qual que é o peixe que você gosta de pescar, Luiz? Tucunaré. Qual que é a isca que você usa? Artificial. Me fala agora a sua comida preferida. Carne, churrasquinho, picanha, assim, aquela... entendi. Então, Luiz, você acha que se você colocar ali um pedacinho de picanha para pegar tucunaré, vai ser a melhor estratégia? Não, né? Não. Beleza. Gente, nós às vezes estamos tentando pescar as pessoas, falando do que é importante para a gente, usando a isca errada. Se nós somos mensageiros, se nós somos uma carta a ser lida, se nós queremos atrair as pessoas para se conectarem conosco, para a gente levá-las a se conectarem com Cristo, nós temos que perceber que isca nós vamos usar que vai atrair aquela pessoa. Então, por exemplo, agora que eu sei que o Luiz gosta de pescar, se o Luiz e a esposa dele estiverem perto de mim, o que eu vou falar com ele? Rapaz, e as pescarias, como é que estão? Eu vou falar do que é interessante para ele. E às vezes nós somos tão egoístas, a gente quer falar do que é importante para nós. A gente fica pensando só na gente. E quando você vai conversar com alguém,
ou você vai tentar motivar ali uma equipe, tenta descobrir o que faz sentido para eles. Tenta descobrir qual é a isca que realmente vai atrair aquele peixe. Vocês estão me entendendo? Faz sentido? E aí volta lá naquele primeiro ponto, de você se interessar realmente. Porque se você primeiro ouve, você vai saber o que você vai falar com ela. Ali na célula eu vejo muito isso acontecendo, nos life groups. Quando chega visitante, a pessoa está lá num ambiente, ela fica acanhada no cantinho dela, né, meio deslocada. Você tem que correr e tentar achar qual que vai ser a isca. Entender, você trabalha com o quê? Tá bom, você mora aqui há quanto tempo? Entra no mundo da pessoa. Esse exercício nós precisamos fazer para atrair, para a gente atrair as pessoas. Entra no mundo delas. E aí, uma vez que você identificou ali a isca, pronto, joga essa isca, fala sobre isso. Tem até uma história interessante, né, do Tiago Brunet, que ele fala que ele estava num jantar de negócios e ele queria muito se conectar com um super empresário. E ele estava sentado na mesa. E ele sabia o ramo desse empresário e começou a falar. Ele só jogava a bola. E isso? E o cara falava, porque ele achava o máximo, né, falar sobre ele. E falava, e falava, e falava. Aí o Brunet, legal. Aí ele, e aquilo outro? Tudo dos negócios do cara. Quando terminou a noite, o Brunet deve ter falado pouquíssimo. O cara comentou, rapaz, mas esse homem é gente boa demais. Que pessoa, gente boa. Aquele ali eu quero fazer negócio com ele. Porque ele é gente boa. O cara só ouviu e fez o quê? A isca. Falou do que era importante para ele. Então, se a gente quiser despertar o interesse, a gente vai ter que focar no nosso ouvinte. É tão legal esse exemplo de Jesus, nosso grande mestre. Quando me pedem dicas de livros sobre comunicação, eu falo, é a Bíblia, meus queridos. Ali é onde você vai encontrar as maiores lições sobre uma comunicação assertiva com o nosso mestre, né? Com Jesus. E olha que legal. Quando ele foi chamar Pedro. Pedro era o quê, gente? Um pescador, né? Como é que Jesus chamou Pedro? Fez o desafio para Pedro seguir ele. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Nenhuma outra expressão ia fazer tanto sentido para Pedro. Jesus usou a isca perfeita para atrair, para entrar no mundo do Pedro. Então, nós temos que entrar no mundo das pessoas e adaptar a nossa linguagem para aquele mundo. E você não vai fazer isso se você não for intencional, se você não estiver realmente interessado, né, naquela pessoa. Porque a base, gente, dos relacionamentos é o que ele falou, é a comunicação. Me fala como é que estão os seus relacionamentos. E eu te falo como é que está a sua comunicação. Se você fala, não, Renato, meus relacionamentos estão ótimos. Eu sou uma pessoa, assim, que eu tenho muitos amigos. Eu sinto até que gostam de estar perto de mim. Quando eu convido, eles vêm. Eles estão ali, uma pista de dupla, né? Que vai e volta, eu falo, a pessoa dá o feedback e tal. A gente tem um contato muito legal. Ou então, você pode me falar, não, Renata, eu sinto que meus relacionamentos estão bem frágeis. Eu não tenho aquele ciclo assim, de pessoas que eu exerço influência, que podem contar comigo, que eu posso contar com ela. Então, é um alerta aí. Talvez você precisa começar a se preocupar em como você tem se comunicado. E eu posso te ajudar com isso. Então, muito importante a gente se preocupar nesse ponto da mensagem que desperta o interesse nas nossas células. E agora nas casas de paz. Não é mesmo? Pense nisso antes de você ir para a casa de paz. O que é aquela pessoa? Tenta descobrir um pouquinho da vida daquela pessoa, né? O que é interessante, o que ela faz. Olha no Instagram dela, no Facebook. Eles vão te dar aí fortes indícios de assuntos interessantes para você conversar com ela. E o terceiro ponto. Como é que está meu tempo ali? Eu não sei como é que... Já acabou? Pronto. O terceiro ponto para a gente fechar. Seja o mais simples e objetivo possível. Gente, uma comunicação assertiva é aquela que a pessoa entende. Não é você falar bonito. Não é você conseguir ter aquela eloquência toda. Tem gente que acha que comunicação... não, aquela pessoa tem o dom. Quem pensa que um bom comunicador, uma boa comunicação é dom? Quem acha que é um dom? Que bom, é uma habilidade. E como qualquer outra habilidade, ela pode ser o quê, gente? Desenvolvida.
Então, você tem que aprender a desenvolver a sua comunicação para você ser mais simples e claro. Às vezes a gente quer florear demais, né? E tal, explica. Aí a gente acaba sendo o quê? Prolixo. E aí você vai falar uma frase e você conta uma história. E isso, eu não sei se acontece nos life groups de vocês. Mas às vezes acontece em alguns que eu já fui. A pessoa começa a contar, ela quer tanto falar, né? E ela conta. Ou então é o líder, misericórdia. O líder vai falar um negócio, ele passa ali 10 minutos para falar um negócio. Então nós temos que treinar isso, queridos. Tem um estudo muito interessante que ele fala que uma pessoa, num diálogo, ela só consegue prestar atenção plena em 4 frases seguidas. O que isso significa? Que faz tempo que vocês não estão nem prestando atenção no que eu estou falando. Não, quando é uma palestra, você já prepara o seu cérebro para demorar mais. Mas mesmo assim, tem uns aí que já tem tempo, que não sabe nem o que eu estou falando. Mas num diálogo assim, que você está ali num bate-papo rápido, o seu cérebro ele consegue prestar atenção em 4 frases. Depois ele já vai se perdendo um pouco. Então, treine ser mais objetivo. Quando você quiser falar algo com alguém, fala assim... Eu faço isso muito nas mentorias, né? Tem pessoas que fazem mentoria individual comigo e ela fala, nossa, Renata, eu vou fazer uma reunião, parece que ninguém presta atenção. Aí eu falo, você agora vai fazer um exercício. Ela tem o bloquinho da objetividade. Então, antes dela ir para a reunião, eu faço ela treinar as palavras-chave, as frases que ela quer que realmente as pessoas gravem. Aquela mensagem principal. Então, treine isso, a sua objetividade. Peça para alguém que convive com você te ajudar. Amor, você acha que eu sou muito prolixo, que eu enrolo muito para falar? Me ajuda a ser mais objetivo, né? Porque, com certeza, as pessoas vão prestar mais atenção no que você está falando, quando você consegue ser mais objetivo. Eu gosto dessa frase. Nós somos 100% responsáveis pelo que a gente fala, certo? Mas nós somos corresponsáveis pelo que o outro entende. Então, vamos facilitar a vida das pessoas. Vamos ser mais simples na nossa comunicação, mais claros. Isso é treino, gente, isso é treino. Você pode treinar e desenvolver essa habilidade. E para os life groups, para as casas de paz agora, isso é fundamental. Porque senão a pessoa vai ficar cansada. Cansada da sua história, daquela sua fala. Aí daqui a pouco ela vai falar assim, não, aquele povo de novo não. Aquele povo fala demais. Misericórdia. Eu sei que isso não vai acontecer entre nós. Aqui é só um preventivo, uma vacina. Tá bom? Amém? E eu quero concluir com esse versículo. Ainda que eu fale as línguas dos anjos ou dos homens, ou até, aliás, a língua dos homens ou até mesmo dos anjos, mas não fosse capaz de amar os outros, não seria mais do que um sino que badala ou um chocalho barulhento. Texto muito conhecido. E através da nossa fala, da nossa comunicação, nós podemos amar as pessoas. Se você não está se preocupando em fazer com que as pessoas se sintam realmente importantes e valorizadas com a sua comunicação, você só está sendo um sino barulhento. Você está andando de forma irrelevante. Então a gente precisa pedir essa unção do Senhor, né? Para que através da nossa boca fluam rios de águas vivas, que abençoam as pessoas, que as motivam, que fazem com que elas queiram estar perto de nós, queiram se conectar conosco, com a mensagem que nós carregamos, né? Eu quero fechar aqui profetizando na vida de vocês, que vocês serão cartas mesmo agradáveis, admiráveis, que o mundo lá fora vai olhar e vai querer experimentar, querer viver o que vocês vivem. Quando for fazer um convite para ir para o Life Group, para a Casa de Paz, aqui para o culto, a pessoa vai querer. Porque você é tão envolvente e agradável, né, que você vai fazer isso, tornar, de fato, o evangelho atraente. Amém?